Por que Deus disse isso, né? E vós vos calareis. O contexto aqui é perseguição, né, do povo de Israel por Faraó, quando entram, né, ou passam pelo Mar Vermelho, o grande milagre que Deus operou, e também quando os egípcios perecem no mar, obra, né, de Deus também, grandiosa como só Ele faz. Mas eu fiquei pensando nessa ordem de Deus: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Quando a gente olha para o livramento e vitória que Deus deu a Josafá, Deus usa outras palavras, não é? Parai e esperem o livramento que vem da mão do Senhor. Vós vos calareis. Por que será que é tão difícil, né, nos calar, quando precisa calar? Por que será que é tão difícil simplesmente deixar Deus fazer e nós nos calarmos? Quando a gente olha aqui para o contexto, a gente entende o que houve antes dessa ordem de Deus. O verso 1 diz: disse o Senhor a Moisés. O verso 2 fala aos filhos de Israel que retrocedam, e se acampem de fronte de Piairote, enfim, dá a localização. Mas as primeiras palavras, o Senhor diz, fala aos filhos de Israel que retrocedam. E eu estava pensando, nós vamos, né, meditar, eu gosto de meditar em todo o contexto, nos detalhes da ordem de Deus e do agir de Deus em algo que Ele faz. Fala aos filhos de Israel que retrocedam. Nós estamos aqui falando de uma vitória dada por Deus. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eu já disse do contexto, a perseguição do povo de Israel por Faraó. Eles estão saindo do Egito, o Faraó se dá conta, e isso justamente porque Deus queria que isso acontecesse, por permissão de Deus. Se Deus quisesse simplesmente cegar, emudecer Faraó, Deus faria. Mas nós vamos ver que Deus mesmo fala aqui que não. É exatamente isso que Ele quer que aconteça. Faraó se dá conta de que está perdendo, óbvio, materialista como era, o que ele pensou simplesmente foi: estou perdendo a mão de obra da minha terra, porque era isso que o povo de Israel era lá, escravo, mão de obra, e rendia muito. Então o povo sai, Faraó se dá conta, como assim eles estão indo embora, ele junta o exército, junta todo mundo e vai atrás do povo. Deus permite que Faraó faça isso. Aí Deus começa a dar as diretrizes, dando a ordem, e fala a Moisés. É interessante, porque com o povo judeu, ele é informado daquilo que Deus queria que fosse feito. Mas com Moisés, Deus o informa do porquê ele estava fazendo o que estava fazendo. Ou seja, quem tem intimidade com Deus é diferente, até no momento da perseguição. A palavra do Senhor diz, Salmo 25:10, que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Para os que o temem. E essa intimidade no momento da perseguição, da dificuldade, da aflição, de atravessar o mar, não é? Faz uma grande diferença. O povo só fica sabendo o que deve ser feito, mas Moisés fica sabendo por que Deus está fazendo o que está fazendo. Que os teus ouvidos estejam aguçados, sensíveis para a ordem de Deus, para aquilo que Deus quer revelar a você. Mas isso só é possível através de uma vida de intimidade. Moisés não deixou para ter intimidade com Deus aqui no momento da aflição, diante do Mar Vermelho. Agora eu vou buscar Deus, eu vou ter intimidade, porque eu preciso saber. Não, ele já tinha intimidade com Deus. E Deus o falava, porque, olha, para Deus dizer o porquê está fazendo
Só quem tem intimidade, só quem já está acostumado a falar com Deus todos os dias, só quem não consegue passar um dia, apesar de toda a correria, apesar de tudo que nós temos nos nossos dias, mas é só para quem não consegue passar um dia sem falar com Deus, e ainda que seja um dia inesperado, de coisas inesperadas, que você tenha que sair de casa, não deu tempo de ter aquele momento, né, que nós costumamos ter, nos ajoelhar e falar com Deus, mas em pensamento, você está 24 horas conversando com Deus, aleluia, porque você tem intimidade com Ele. E essa intimidade vai fazer diferença no momento da perseguição, no momento da aflição na nossa vida. Aí Deus começa dizendo, fala aos filhos de Israel, Ele diz a Moisés, Moisés é o porta-voz, o líder, o que ouve a voz de Deus, o que é sensível à voz de Deus, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que sabe por que Deus está fazendo o que está fazendo, da maneira que está fazendo. E ele diz, fala aos filhos de Israel que retrocedam, uma estratégia de Deus, que retrocedam. Sabe que eu lia essa frase e o Espírito Santo me dizia, quantas vezes eu digo a alguém, ou eu digo ao meu povo, retroceda, eu dou as coordenadas, eu dou a estratégia, aleluia, já está tudo dentro do meu controle, dos meus planos, e eu digo a alguém, retroceda, mas esse alguém se achando mais do que Deus, mais conhecedor do que Deus, mais inteligente do que Deus, não segue as coordenadas de Deus, esse alguém por orgulho, não faz o que Deus está mandando. Eu retroceder, não, eu já cheguei até aqui, retroceder nunca. Depende de que momento é esse retroceder. Depende de quem veio a ordem para você retroceder, aleluia. A ordem de Deus nesse momento, para esse contexto ao povo era retrocedam. Estratégia de Deus, diga ou fala aos filhos de Israel que retrocedam, deu toda a localização, em frente, vos acamparei junto ao mar, estratégia de Deus. O Espírito Santo vai fixar essa frase no teu coração, estratégia de Deus, aleluia, para que quando Ele te der uma ordem, e essa ordem principalmente for retroceda, o Espírito Santo vai te lembrar, estratégia de Deus, estratégia de Deus. E ele diz no verso 3, então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Ou seja, Deus até diz, da estratégia, localização, retrocedam, e Deus diz, e o inimigo de vocês, Faraó, ele vai pensar, ele vai dizer, estão desorientados, estão perdidos. O deserto os encerrou. O deserto os deixou perdidos. Você percebe? Deus está dizendo a eles, até o que o inimigo vai dizer diante da estratégia de Deus. Retrocederam? Estão perdidos. Não sabem o que fazem, estão desorientados. É presa fácil. Deus revela até o que o teu inimigo vai dizer. Para que você entenda que o Senhor tem tudo, tem o controle na palma da sua mão. E ele diz no verso 4, endurecerei o coração de Faraó. Olha Deus dizendo a Moisés o que ele vai fazer. Ele está dizendo, eu vou endurecer o coração de Faraó. Porque Faraó era bonzinho e Deus o tornou mau? Não, Faraó já tinha o seu coração mau. Deus simplesmente o permitiu que ele permanecesse aquilo que ele já era. Endureceu o coração de Faraó. E para quê? Deus diz, para que os persiga. Olha Deus dizendo, eu vou endurecer para que ele persiga vocês. Deus está dizendo, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Você entende que muitas vezes o Senhor vai trabalhar de uma forma que você não vai compreender? Como assim Deus permitiu o inimigo
perseguir. Como assim? Deus permitir Faraó, e é nele que Deus vai ser glorificado? Quem sabe se fosse um de nós hoje diria, como assim Deus vai ser glorificado na vida de Faraó, do inimigo? Será que a gente vai desviar aqui nesse deserto e Faraó vai se converter e Deus vai ser glorificado na vida dele? Não. Deus está dizendo, meu nome vai ser glorificado, porque Faraó saberá quem eu sou na vida do meu povo. Aleluia. Eu permitirei, Deus está dizendo. Aí o verso 6 diz, e aprontou o Faraó o seu carro, tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Deus endureceu o coração de Faraó. Aí o verso 9 diz, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram. Olha que interessante. Acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal-Zefon. Perseguiram-nos e os alcançaram. Estratégia de Deus. Deus endurece o coração de Faraó, permite que o seu exército persiga o povo de Deus e os alcance. E os alcance. Preste atenção. Aí a palavra do Senhor diz no verso 10, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E temeram muito. O problema não é temer. O problema não é ter medo. Isso faz parte de nós. E não somos menos crentes por ter medo, por nos amedrontar de repente, por enxergar Faraó perto e temer, como o povo aqui temeu muito. O problema não é temer, o problema é fazer o que o povo fez em seguida. A palavra diz, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, mas esse clamor não foi uma oração, como a de Josafá, dizendo, Senhor, o povo é grande, o povo que está vindo é grande, a gente é tão pequeno, a gente não pode com esse povo, Senhor. Mas nossos olhos estão postos em Ti, nós confiamos em Ti, aleluia. Não, não foi essa oração que o povo fez, mas clamaram, mas gritaram, dizendo no verso 11, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. O problema não é temer, o problema é murmurar, o problema é reclamar, o problema é desmerecer aquilo que Deus está fazendo. O problema é desmerecer, é diminuir o que Deus está fazendo por não entender o que Ele está fazendo. E se não entendemos o que Ele está fazendo é porque não temos a intimidade que precisamos ter para entender. Moisés sabia, você vai ver em cada palavra de Moisés dizendo, não, calma, não é assim, vocês vão ver o que Deus vai fazer, certeza, convicção de quem conhece Deus, convicção de quem tem intimidade com Deus, aleluia, de quem está no deserto, está chegando diante do mar, mas sabe que Deus é Deus e Ele não falha, mas o povo não. O que a gente te disse, Moisés? Não era melhor ter ficado lá, faltava sepulcro lá? A gente não falou que era melhor continuar? Em outras palavras, eles estavam dizendo, não era melhor a gente ter ficado lá como escravo? Sofrendo, sendo rechaçado, envergonhado, pisado. Porque quando eles dizem era melhor ter ficado lá no Egito, ter servido Faraó, servir os egípcios do que morrer no deserto, era isso que eles estavam dizendo. Porque era isso que eles eram lá no Egito. Escravos, diminuídos.
O serviço mais forçado era para eles, era para o povo de Israel, era para os judeus, escravos. Era o Egito sempre dizendo: lembra que vocês não são ninguém aqui, lembra quem vocês são aqui, vocês são escravos. E o povo tem a coragem de dizer: não era melhor ter morrido lá, servindo aos egípcios, do que morrer no deserto. Só pensa dessa forma quem não conhece Deus, irmãos. Porque eu nunca vi um deserto matar crente. Aleluia. Pelo contrário, crente entra no deserto e sai mais forte do outro lado. Isso é palavra de quem não conhece Deus. Isso é palavra de quem tem o coração ainda no Egito. E a qualquer momento, qualquer coisa é desculpa para dizer: era melhor ficar onde eu estava. Era melhor ser quem eu era. Era melhor viver como eu vivia. Isso é saudade do Egito. Isso é coração que nunca foi liberto. Deus arrancou do Egito, mas o coração continuou do Egito. Se o teu coração ainda pulsa por algo do Egito, que nessa noite você seja liberto em nome de Jesus. Que você entenda que ainda no deserto, diante do mar vermelho, o teu Deus é mais forte, é mais poderoso. Ele sabe o que faz e tem o controle na palma da mão. Mas você sabe que é essa oração que está faltando nos nossos dias? A palavra do Senhor diz: quem confessa e deixa alcança misericórdia. Mas a gente acha que essa confissão é para um adultério, é para um homicídio, é para algo assim, sabe? Não. Confissão, a gente precisa falar, a gente precisa dizer: Senhor, meu coração ainda está no Egito. Senhor, eu sei que tu já me arrancou de lá, mas há algo aqui ainda que pulsa pelo Egito, e eu preciso de libertação. Aleluia. Mas sabe o que a gente faz? A gente coloca uma máscara de crente, vem para a igreja, levanta a mão, até abre a boca para dar glória, mas o coração está pulsando pelo Egito. Aí chega o tempo do deserto, chega o tempo da perseguição. A gente não entende o que Deus está fazendo porque o coração está longe. Aí a gente começa a fazer o que esse povo fez. Senhor, não era melhor ter morrido lá? Deixasse lá no mundo, deixasse como eu era. Pelo menos lá a gente tinha uma vidinha melhor. Ainda que uma vida medíocre, de escravo, pisoteado. Mas é isso que eles disseram. Lá a gente tinha uma vida melhor. Isso é visão de quem vive aqui, nesse plano terreno. É visão de quem ainda não conseguiu enxergar as coisas espirituais. É visão de quem ainda não teve a sua mente transformada, de gente conformada. Mas a palavra do Senhor diz o contrário: não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais entender, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Somente passando por essa renovação de mente, sendo transformado. Aleluia. Eu quero que você faça essa reflexão aqui nessa noite. Porque o Espírito Santo me conhece, te conhece, e sabe se há algo aqui dentro ainda que pulsa pelo Egito. Mas eu te dou um conselho nessa noite: se há algo, coloque diante do Senhor, porque se há algo que está pulsando aí ainda, pode te arrancar de experimentar o melhor de Deus para a tua vida. Não há profecia, não há nada que possa concretizar algo na tua vida se você mesmo não for liberto por Deus, por livre, espontânea vontade, por amor a Cristo. E o que move essa livre, espontânea vontade é justamente esse amor por Deus, esse amor por Jesus, é esse entendimento que já foi aberto pelo Espírito Santo. Aleluia. Coloque diante do Senhor. É uma noite de confissão, uma noite de olhar para dentro de nós, como diz a leitura da Santa Ceia. Examine-se o homem a si mesmo. A si mesmo. Olha para dentro de você, e não é preciso fazer muito esforço, porque o Espírito Santo, através da palavra, já está trazendo para fora o que está escondido aqui dentro.
O Espírito Santo já está trazendo nessa noite ao teu entendimento, a tua mente, a tua memória. O Espírito Santo já está trazendo para fora aquilo que pulsa no teu coração. É isso que você precisa confessar para Deus hoje. É isso que você precisa colocar diante de Deus. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu te amo, mas o meu coração precisa ser liberto. Deus quer que você experimente o melhor. Deus quer que os planos, as promessas dele se cumpram na tua vida. Mas esse desejo precisa partir de você, precisa partir de mim. Não é por força nem por violência, o Senhor disse, mas é pelo meu Espírito. Nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo nos constrange em amor, aleluia, porque isso é amor de Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se eu creio, eu me derramo, aleluia. Foi louvado aqui nessa noite, eu me abro, eu me rasgo. E que seja como a palavra do Senhor nos ensina, não as vestes como antigamente, mas rasgue o teu coração diante do Senhor, aleluia, em humilhação, em humildade, em confissão, aleluia, a palavra do Senhor é clara, aleluia, a um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus não despreza. Nós podemos estar da maneira que estivermos. Se nós chegarmos diante de Deus com o coração quebrantado. Sabe o que é um coração quebrantado? Um coração quebrado. Um coração que se entrega. Um coração vulnerável a Deus. Um coração aberto, sincero, sem cera, sincero, sem máscara. Um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus não desprezará. Pode alguém apontar, pode alguém julgar e dizer você, mas Deus não vai te ouvir, imagina. Um coração quebrantado, um espírito contrito, Deus não despreza. Importa o que Deus pensa a nosso respeito, não do que alguém que não nos conhece de verdade pensa. Deus está dizendo, eu me importo com você. Eu me importo com a tua vida, eu me importo com o teu caminho e o teu caminhar, eu me importo, aleluia. E é por isso, recalamachai, que o Senhor fala aqui nessa noite, coloca diante de mim, você precisa confessar nessa noite, aleluia. Para que você seja sarado, para que você seja conduzido por Deus. A temática que nós bradamos todo o culto, esse ano, conduzidos pelo Espírito Santo. Que realmente seja isso, conduzidos pelo Espírito Santo. Com corações e ouvidos sensíveis que ouvem a voz de Deus, aleluia. E nos traz livramento. Então temer não é o problema é começar a murmurar, a reclamar, a desvalorizar tudo que Deus já fez por nós, a diminuir todo o sacrifício de Jesus. Era melhor ter ficado lá. Eu acho tão forte, 1 Samuel 15, verso 23, a palavra a Saul, quando ele faz o que não deveria fazer, quando ele erra e desobedece, o pecado dele aqui foi a desobediência, e a palavra de Deus a ele é porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. É a palavra viva, essa tradução, porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão séria quanto adorar imagens, ou o pecado de idolatria. Tem uma tradução que diz a soberba. Que isso não faça parte da nossa vida. Rebeldia. Mas aqui era murmuração, irmã, não era rebeldia, mas a murmuração leva à rebeldia. A murmuração é uma forma de rebeldia. Quando eu murmuro, eu estou me rebeliando. E o problema é que a rebeldia, que é como o pecado de feitiçaria, ela sempre envolve outros. É por isso que Deus anoja a rebeldia. Você se lembra o primeiro que causou uma rebeldia ou uma rebelião?
Deus não suporta a rebeldia como pecado de feitiçaria, ou tão grave quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia tão séria quanto a idolatria ou adorar imagens. Aleluia. Temer não é o problema é murmurar, é reclamar com Deus. Aí Moisés responde ao povo, olha a palavra de quem conhece Deus, de quem tem certeza, convicção. Ele diz, não tema, ou não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Aleluia. Olha a palavra de quem sabe o que Deus vai fazer. De quem já ouviu da boca de Deus e já entendeu, aleluia, em poucas palavras, o que Deus vai fazer, aleluia. Vede hoje o livramento, aleluia, porque hoje, os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornareis a ver. Era Deus dizendo àquele povo, está perseguindo, mas é pela última vez, está vindo atrás, mas é pela última vez. Tão soberbos, achando que são alguma coisa, achando que podem contra mim, mas é a última vez, aleluia. A última vez, aí vem o verso, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Veja, vós vos calareis. Pelejar é lutar pela vida ou por algo. Deus está dizendo, eu vou lutar pela vida de vocês. Eu vou guardar a vida de vocês, aleluia. Quem é que pode guardar nossa vida se não for Deus? Nós podemos fazer nossa parte. Nós podemos vigiar, nós podemos fazer o que está ao nosso alcance. Mas guardar a nossa vida, quem poderá senão Deus? É o que Deus está dizendo ao povo. Eu vou pelejar, eu vou guardar a vida de vocês, eu vou lutar pela vida de vocês. Aleluia. O Senhor pelejará e vós vos calareis. Vós vos calareis. Esse aquietai-vos, lá no Salmo 46, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, também quer dizer calar ou descansar. Aí Deus está dizendo para eles, e vocês descansem o coração, se aquietem, se acalmem, não fiquem ansiosos. Deus não está dizendo, cruzem os braços, não façam nada, vocês não precisam fazer nada. Pelo contrário, o verso seguinte vai dizer que isso não é verdade, porque o verso 15 diz, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Que marchem, se marchar não é fazer nada. Deus estava dizendo, eu vou pelejar, vocês vão se calar, aleluia, vocês vão descansar, vocês vão esperar o que eu vou fazer. E eu creio que nesse calar também está envolvido esse não murmurar. Não murmurar. O Espírito Santo ministrava ao meu coração nessa palavra, sobre esse murmurar, sobre esse falar. A palavra do Senhor é clara. Eclesiastes diz, há tempo de falar, é tempo de se calar. Deus está dizendo que nessa noite, quem sabe você tem falado demais. A boca fala o que o coração está cheio. Mas você pode muito bem pedir graça de Deus e não verbalizar, e não colocar para fora, para que ganhe mais força ainda aquilo que está aqui dentro. Mas pelo contrário, coloca diante do Senhor. O Espírito Santo falava ao meu coração, tem gente perdendo guerra, porque está falando demais. Tem gente perdendo guerra, porque está murmurando, está reclamando. Aleluia. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aí Moisés clama, Moisés ora, mas ele diz, por que clamas a mim, Senhor? Ou Moisés, diga aos filhos de Israel que marche. Não é hora de clamar, Deus estava dizendo a Moisés. Não é hora de clamar, é hora de marchar. A ordem agora na estratégia, a ordem seguinte é, marchem. Mas eles estão diante do mar.
Isso é para quem crê, é por isso que vitória é para aquele que crê. O mar está alto, o mar está aqui na frente, não tem como passar. Mas Deus está dizendo marcha e você simplesmente ouve a voz de Deus e continua marchando. Aleluia. Isso quer dizer e continua insistindo, e continua servindo a Deus, e continua glorificando o Senhor, e continua acreditando na estratégia de Deus. Diga ao povo que marchem, ainda que não enxergando. Aí Deus diz a Moisés, levanta o teu bordão, estende sobre o mar, divide, e o povo vai passar a pés enxutos no meio desse mar. Aí Deus repete, eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam e entrem nele. Deus permitirá que os egípcios entrem, sigam, entrem no mar. Mas tem uma coisa. A palavra diz que eles entrarão, serei glorificado, todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Olha que interessante, aí o anjo de Deus que ia adiante do exército, passa para trás do exército, também a coluna de nuvem se retirou, foi para trás do exército. Você está assustado porque você estava vendo Deus diante de você, fazendo e operando, e agora você não está vendo? Deus está dizendo nessa noite, se acalma, está tudo na estratégia. Eu saí da tua frente, mas eu estou na retaguarda, não se preocupa, eu já tenho estratégia. É tão interessante que a palavra do Senhor diz que a nuvem clareava, a nuvem, não me pergunte como, mas a palavra diz que a nuvem clareava, era clareza para o povo de Israel, mas escuridade para os que iam atrás. E nesse percurso durante o mar, até o meio, porque foi só até o meio que Deus permitiu que os egípcios o seguissem, não se preocupa, Deus vai permitir somente até o meio, é só até uma altura segura para que Deus possa exterminar o inimigo. O caminho que crente passa, o inimigo não passa, não se preocupa. Se Deus mandou você atravessar o mar, atravessa. Mas isso é só você que vai poder. Deus permite até o meio. E nesse percurso até o meio, o exército inimigo não chegava perto do exército ou do povo de Deus. A presença de Deus, a retaguarda, não permitia que o exército inimigo se aproximasse do povo de Deus. Você entende que Deus está guardando a todo momento? Ainda que o inimigo esteja atrás, esteja perto, parece que está chegando, mas se a presença de Deus está com você, Ele não te toca, aleluia, Ele não se aproxima, Ele não pode fazer nada, está perseguindo, está atrás, mas não te toca, porque a presença não deixa, aleluia. E um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, ou abrir o mar. Imagina, sai do deserto, entra no mar, sopra o vento a noite inteira sopra o vento oriental, que faz com que abra o mar. Deus sabe o vento que sopra na nossa vida. Deus sabe o vento que sopra na nossa vida. Você entende por que a gente tem que aprender a parar de murmurar, a parar de reclamar? Meu Deus, já não basta tudo que está acontecendo, agora mais esse vento. Aí Deus está dizendo, calma que você já vai ver por que desse vento. É para abrir o mar que está na tua frente. Aleluia! Os egípcios perseguiram, entraram atrás dele, até o meio do mar. Resultado... Quando eles atravessam, Deus dá ordem a Moisés de novo, agora toca o teu bordão, o mar vai se fechar. E a Bíblia diz que emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Tiveram que reconhecer que o Deus do povo de Israel não é Deus que perde batalha, aleluia, aleluia. Ele até permite que persigam, até permite que se aproximam, mas é só para mostrar que Ele é Deus, aleluia. Se coloque de pé, a hora já foi, aleluia.
Deus não perde batalha. O último verso desse capítulo diz que o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. E em Moisés, seu servo. Quantas vezes Deus tem que trabalhar na nossa vida para temer ao Senhor, confiar no Senhor e também no servo. E também quem coloca diante de nós. Deus sabe o que precisa ser trabalhado na nossa vida. E nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, eu repito, aquilo que o Espírito Santo trouxe à tua memória, ao teu coração nessa noite. Coloque diante do Senhor, porque Deus tem livramento para a tua vida. Deus tem livramento para a tua casa. Aleluia. Nosso Deus é Deus de livramento. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Peça a graça de Deus. Peça a graça de Deus, seja sincero. Não tem nada melhor do que ser sincero, do que falar com Deus com toda sinceridade. Diga para Ele: Senhor, me ajuda a não reclamar. Senhor, eu tenho a mania de reclamar, mas não deixe eu reclamar. Senhor, me ajuda. Trabalha na minha vida, no meu coração, me dá graça. E Ele vai te ajudar. Ao coração quebrantado, o espírito contrito, Deus não despreza. Aleluia. Coloque diante do Senhor nessa noite. É aquilo que o Espírito Santo trouxe à tua mente, que você precisa colocar diante de Deus. Não somente aqui, mas na tua casa também. Coloque diante do Senhor em oração. Confesse diante do Senhor aquilo que ainda pulsa no teu coração. Pelo Egito, pela velha vida. E o Senhor te libertará. E a vitória será completa na tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Tem alguém entre nós aqui que ainda não serve a Jesus? Ou está afastado e nessa noite quer se reconciliar? Tem alguém? Se tiver, se manifeste. Levante a tua mão se você quiser retornar. Nós vamos orar por você. Tem alguém entre nós que está afastado e quer retornar? Todos aqui servem a Jesus. Amém. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu não vou chamar ninguém à frente. Coloque a mão sobre o teu coração. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por essa noite, por mais esse culto. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia sobre a nossa vida, que se renova todas as manhãs, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Oh, quantos livramentos, Senhor, aqui nessa noite. Quantos livramentos, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre o teu povo. Ramandagabachai, nessa noite nós queremos te agradecer, porque a tua misericórdia nos alcança todos os dias. Pai, eu oro por essa vida, por esse coração, Senhor, e que tu revelaste, que tu mostraste nessa noite, que o coração ainda pulsa pelo Egito. Pai, vem com libertação nessa noite, vem com cura, Senhor, vem com cura, Jesus. Ouve a oração dos teus filhos, ouve a oração, Senhor, da tua filha nessa noite. Oh, recandalabachoriacai. Oh, o Espírito da verdade traz ao coração, traz à tona aquilo que está impedindo a vitória completa nessa casa. Rabacalachai. Aquilo que está impedindo a vitória completa nessa família. Kamandaiasubirihai. Uracalamandarabacalachoria. Que haja, Senhor, quebrantamento. Que haja, Senhor, confissão na tua presença. Que haja, Senhor, arrependimento, para que haja vitória completa. Senhor, nós cremos, Pai, tu és Deus verdadeiro, tu és aquele que nos livra. Senhor, tu és aquele que peleja as nossas causas. Aleluia. E nessa noite nós te agradecemos e pedimos: fica conosco, Senhor, que a tua paz seja sobre a nossa vida todos os dias, e a nossa sensibilidade à tua voz seja cada dia mais aguçada. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.